Olá! Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre alguns cuidados que você deve ter com o seu Arduino. Primeiramente, tome cuidado com o Arduino na questão de expor as partes de contato dele. Exemplo, a gente gosta sempre de usar suporte para fixar o Arduino, como aqui no caso aqui eu coloquei um suporte feito na impressora 3D, para evitar que o Arduino fique andando, escape na hora de ligar os cabos. Eu deixei ele solto até aqui de propósito para mostrar, tá vendo? Atrapalha muito. Prende, fixa o Arduino para evitar que ele fique andando aí na mesa. Então toma cuidado com isso, porque pode ele estar ligado, o fio se soltar, ele encostar em algum contato, como já aconteceu algumas vezes, na hora de conectar um cabo. O cabo sem querer escapou e ele encostou em cima de um contato aqui, fechou curto e danificou o Arduino. Primeiro cuidado, exposição dos contatos. Eu gosto de usar também um case de acrílico. Ele é legal porque ele evita que você danifique o Arduino por escapar um cabo, então ele é muito mais difícil um cabo escapar e entrar em contato com as outras partes. Cuidado com sobrecarga. O que seria essa sobrecarga? Exemplo, você ligar dois LEDs em série numa porta do Arduino. O Arduino ele consegue enviar por uma dessas portas digitais no máximo 40 mA. Então se você sobrecarregar ele, colocando dispositivos, colocando equipamentos que consumam muito mais do que isso, você vai acabar danificando uma porta dessa. Que é o caso também de você ligar, por exemplo, um motor DC direto na porta do Arduino. Você não pode fazer isso. Existem outros meios de você ligar um motor na porta do Arduino. Para isso você poderia usar uma ponte H. Então o motor liga na ponte e da ponte você liga no Arduino. Essa é a função da ponte H. Então cuidado ao ligar motores. A segunda questão seria sobrecarga. Outra coisa que dá de exemplo para fazer a questão da sobrecarga é um servo. Cuidado, tem servos que eles consomem muito mais do que 40 mA. E aí você precisa usar, por exemplo, um chip como este aqui para fazer essa ponte para poder ligar o servo com segurança. Cuidado também com as cores. Cuidado com as cores dos resistores. Pode enganar você. Então você olha a cor do resistor e fala assim, eu acho que esse aqui é um de 220. Na verdade, às vezes ele é um mais fraco. E isso pode acabar acarretando aí também problemas na hora de ligar um componente, você queimar um componente, ou então queimar uma própria porta do Arduino. Na dúvida, sempre usa resistor com maior resistência para prevenir danos ao seu Arduino. Uma outra coisa que o pessoal acaba errando também é com relação à alimentação. Então vai alimentar o Arduino com uma fonte externa. Cuidado, usar um jackzinho bem feitinho para alimentar ele. Essas pilhas, essas baterias de 9 volts são as mais recomendadas. Você pode usar 12 volts. Há alguns sites, algumas explicações que você pode ir até além, até 18, 19 volts. Mas o recomendado mesmo é 9 volts. De 7 a 12 volts, alimentar o Arduino. Então, cuidado na hora de alimentar o Arduino. Cuidado também com os carregadores. Você às vezes está usando um carregador para alimentar o Arduino ou pela porta USB ou pela porta VIN, que é a voltagem in, voltagem de entrada. E tem Arduino que não tem proteção nessa parte, alguns modelos. E aí você usa um carregador desses da China, um carregador de má qualidade, e ele pode acabar danificando também o seu Arduino. Então tome muito cuidado também com os carregadores. Cuidado com outros modelos de bateria, como os power banks também. Eles são complicados porque nós não sabemos às vezes direito o que ele é formado. Já queimamos um Arduino usando baterias de aeromodelo. Para o pessoal que usa aeromodelo, as baterias de lítio,
Aquelas baterias, elas são baterias capacitivas, então elas conseguem descarregar uma carga muito rápida. E numa troca de jumper, fazendo uma troca aqui de porta, sem querer a bateria estava plugada, ele encostou na porta aqui do negativo, fechou um curto e danificou o Arduino. Então elas também são bem complicadas. Uma outra coisa que é complicada, protoboard. Essa protoboard mini, ela não tem identificação nenhuma. Ela simplesmente, as trilhas estão aqui de compridinho aqui, vamos dizer que assim, ó, elas estão todas interligadas nesse sentido. E você, por não ter nenhuma marcação, às vezes você liga um cabo aqui, e aí o positivo, você fala assim, vou ligar aqui o positivo. Aí acabou que você está fechando um curto aqui, se você estivesse ligando de um lado no negativo, no GND, por exemplo, aqui, e o outro lado no positivo, você estaria fechando um curto. Então, cuidado com as protoboards. Eu prefiro protoboard que tem essas linhas, né, vermelhinhas. Então, eu ligaria aqui e o azul do lado de cá ligava no GND. Cuidado, porque inverte do outro lado também. Então, na verdade, você tem que ter muita atenção na hora de ligar a parte de GND e 5 volts, 3,3 volts. Bastante cuidado para evitar aí problemas. Uma outra coisa que o pessoal faz de errado também é com relação aos relés, né? Para você ligar um relé desse no Arduino, não é muito complicado, mas o ideal é que você coloque, antes dele entrar em comunicação com o Arduino, você utilize diodo. Porque o diodo ele só passa energia em um sentido. Então isso evita que uma descarga que venha do lado de lá, que pode ser um 110, por exemplo, repasse para o Arduino. De preferência usar os módulos, porque os módulos eles normalmente têm um octuple. E o tube? Octuple, acoplador, até a palavra para falar é chata, mas ele é por luz, então ele não consegue fazer essa ponte, eles são os mais seguros, tá? Então, usa os módulozinhos, né, os brickzinhos, para poder usar aí um relé para você poder ligar uma fonte de energia maior. Por exemplo, um motor, quer acionar uma tupia, por exemplo. Então você vai ter que usar um relé, porque não tem como ligar a tupia direto no Arduino. Uma outra coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado é com relação aos pinos, o quanto que ele consegue receber de energia. Por exemplo, no Arduino aqui, as portas são de 5 volts. Se você inserir mais que 6 volts aqui, provavelmente você vai danificar o seu chip. Fechar curto entre elas, você pode danificar também. Você tem que tomar cuidado ao alimentar o Arduino para não inverter negativo com positivo na hora de fazer a alimentação. Tomar cuidado também ao aplicar no pino de reset, que às vezes a gente precisa usar energia no pino de reset para informar o Arduino que ele precisa reiniciar, usar mais que 13 volts nos pinos de reset. E nunca fazer troca de portas com o cabo USB do Arduino ligado na máquina, né? Então, cuidado na hora de fazer essa transição. Então, vai fazer alguma modificação no seu circuito, aqui no seu protótipo, alguma coisa deu errada, tira o cabo, desconecta o cabo do computador. Evitem, nossa, era só isso aqui que eu errei, tinha que só passar para o lado. Cuidado. Nessas brincadeiras aí de você passar para o lado, às vezes você encosta uma perninha em algum outro LED, num resistor, e acaba fechando um curto e danificando aí o seu equipamento. Cuidado também com a energia estática. Então, eu que tenho poucos pelos aqui, se você usar uma roupa que mais dessas plásticas, isso acumula muita energia estática. Isso aí é problemático. Para todos que já conhecem equipamento eletrônico, nós sabemos que energia estática é um veneno. Então tomem muito cuidado com isso também, porque a gente não quer estragar a brincadeira, não quer estragar um protótipo, não quer danificar um circuito. Embora seja barato o Arduino, nós devemos tomar aí cuidados, né, alguns cuidados. Então esses são algumas recomendações antes de você começar a trabalhar aí com prototipação.
Tenta fixar bem os equipamentos, os itens que você vai utilizar na protoboard, tenta fixar eles direitinho. Se está dando mau contato, tira, pluga de novo, evita de ficar balançando. O LED não está acendendo, vou balançar ele para acender. Nesse balançar você pode encostar, fechar curto e acabar danificando. Esta foi a nossa aula sobre alguns passos para segurança com o Arduino. E ao decorrer do treinamento, nós vamos passando mais algumas outras dicas. Até a próxima aula.